Inicie a sua execução com o círculo mágico. Ao redor do dedo, você dará 1, 2 voltas e você começará a tecer neste arco. Este pedacinho de fio, mantenha para fora. Você não vai revestir este pedaço com a execução. Então, aqui você vê que eu vou colocando um ponto para iniciar o trabalho e vou tecer aqui 1 e 2 correntes para iniciar. Eu laço ao redor do círculo, eu vou puxar uma laçada e com nova laçada arremato 2 pontos. Nova laçada, arremato mais 2. Aqui, minha gente, eu tenho então o ponto alto. Faço 1 e faço 2 correntes de intercalamento. Novamente eu laço e ao redor deste arco eu vou trabalhar novamente 2 pontos altos. Minha gente, aquelas 3 correntes iniciais faz a vez de um ponto alto. Então aqui percebam, você sempre terá 2 pontos altos intercalados de 2 correntes. Então veja só que aqui nós temos 3 correntes fazendo a vez de um ponto alto. Um ponto alto, 2 correntes e 2 pontos altos. Novamente, nós teceremos 2 correntes, laçaremos e faremos então 2 pontos altos. Então, você vê o primeiro e aqui você vê o segundo. Nós devemos continuar tecendo desta forma até que nós tenhamos 8 joguinhos de 2 pontos altos ao redor deste círculo. Agora, eu vou fazer 2 correntes e eu vou aproveitar que eu estou com um pedacinho só de fio sobrando e vou mostrar como deixá-lo para fora. Vou laçar, percebam que eu excluo ele da execução, ó, eu estou colocando aqui para trás e estou segurando, ele não faz mais parte deste segmento. Eu novamente passo a agulha pelo círculo, pelo arco e estou tecendo aqui 2 pontos altos. Deixa só eu encerrar esse daqui, porque eu quero te mostrar o avesso, ó, vou alargar, olha aqui, ó, ele ficou aqui atrás, aguardando para ser utilizado já já. Bom, então eu vou fazer aqui os meus 8 jogos de pontos altos, de 2 pontos altos intercalados por 2 correntes, e eu volto ao final para encerrar a carreira com vocês. Uma vez que você tem então os 8 grupinhos com 2 pontos altos, você vai laçar e encerrará a carreira com um meio ponto tecido na horizontal. Então, minha gente, localize a terceira corrente inicial, passe a agulha por ela e faça o meio ponto para encerrar esta carreira. Observe o que você deverá ter obtido aí também. Faça uma corrente, lace e ao redor dos pontos altos, nós vamos trabalhar 5 pontos altos tecidos na horizontal. Então, minha gente, já com a laçada, você observa que eu passo a agulha ao redor do cordão de 3 correntes, eu puxo uma laçada para fora e com nova laçada arremato 2 pontos, nova laçada arremato mais 2. Observe que eu tenho um ponto alto tecido na horizontal. Novamente eu laço e ao redor dos mesmos 3 pontinhos iniciais das minhas 3 correntes, teço mais um ponto alto. Eu devo tecer uma continuidade de 5 pontos altos. Então, aqui você já acompanha eu tecendo o 4º e agora o 5º, deste lado dos meus 2 pontos. Vou alargar aqui. Veja só, os pontos altos ficaram na horizontal. Devo tecer mais 5 deste lado. Então, aqui eu vou ajustar a minha agulha, vou laçar, viro o meu trabalho, vou localizar o ponto alto e olha, eu começo novamente, veja, aqui, pegando o ponto, ok? E olha aqui a situação, ó. Novamente eu começo, olha, o primeiro ponto alto, o segundo ponto alto, o terceiro
ponto alto, o quarto ponto alto e agora o quinto e último desta sequência. Novamente vou alargar, veja só, você tem já uma escama, né, tecida. Cada grupo de 5 pontos altos de cada lado sempre gerará uma escama e toda escama é intercalada de um ponto baixo. Então, se eu tenho uma escama aqui, no meu próximo 2 pontos altos, no meio deles, então veja, ó, eu abro aqui, passo a agulha bem no meio, eu faço um ponto baixo. Percebam, é sempre assim, faz a escama, faz o ponto baixo na sequência. Novamente você laça e no próximo jogo de 2 pontos altos, pegando o primeiro, eu começo novamente a sequência dos 5 pontos altos. Então você vê o primeiro, você vê o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Mais uma vez, eu vou localizar o ponto alto que não foi trabalhado, veja só, ele está aqui. Vou laçar e recomeço. Eu preciso de mais 5 pontos altos aqui. Então, vejo o primeiro, aqui, o segundo, o terceiro, o quarto e agora eu finalizo com o quinto ponto alto desta sequência. Já sei que eu intercalo com ponto baixo, então entre estes 2 pontos altos no meio eu faço um ponto baixo. Vamos alargar, olha aqui a situação. Nós temos neste momento 2 escamas. Eu preciso ter 4 escamas nesta primeira carreira do meu ponto fantasia. Reparem que neste momento nós teremos então este resultado. São 4 escamas e nós temos entre elas um ponto baixo em cada canto. Tudo bem, minha gente? Nós encerramos a carreira passando a agulha. Aqui eu vou abrir para poder te mostrar. Nós passamos a agulha no ponto que nós temos à nossa frente, puxamos uma laçada e aqui, veja, arrematamos, estamos no mesmo ponto. Você fará uma corrente e agora, sempre que nós tivermos a carreira do ponto fantasia encerrada, então você teceu a grade e teceu as escamas. Isso é um ponto fantasia, é uma carreira do ponto fantasia encerrado. Toda vez que você tiver essa situação, você intercalará cada uma das carreiras do ponto fantasia com uma carreira de pontos baixos. O ponto baixo é muito importante nesta execução para que no uso, no manusear a nossa execução, nós não percamos o desenho, o formato. O ponto baixo, ele vai assegurar que o desenho seja mantido no lugar. Então, minha gente, para cada ponto que você tiver à sua frente, você vai tecer um ponto baixo. Lembrando, vou alargar, que você tem na escama o ponto alto, vou tirar aqui, ó, o ponto alto que você teceu, deixa eu pegar, ó, peraí que eu vou passar, aqui, ó, ponto alto tecido, e você tem lá na base um cordãozinho de correntes, ó, aqui, cordãozinho de correntes, que foi a sua grade, as 2 correntes. Como você já fez um ponto baixo pegando no primeiro ponto alto tecido, ao redor dessas 2 correntes, você vai tecer somente um ponto baixo. Sempre vai repetir desta forma. Sobre o meio, o miolinho da sua escama, você vai novamente fazer um ponto baixo. Novamente, é o arco de 2 correntes, então você faz ponto baixo. Você tem o primeiro ponto alto aqui, ó. Essa daqui
é a sua corrente que fecha o seu ponto alto. Normalmente, nós passamos a agulha assim. Só que se você fizer desta forma, você torce a sua escama. Perceba onde vai o ponto. Ele torce. Aqui, ó, vou fazer para você ver. A escama fica levantada, diferente deste lado. Então, na saída da sua escama, você passa a agulha assim, olha, puxando por baixo, ó. Olha onde que está a ponta. Passe por baixo da saída do ponto e aí sim, você vai fazer o seu ponto baixo. Perceba que a sua escama fica com este ponto voltado para baixo, como está deste lado também, tá bom? É o único cuidado que você deve ter nesta parte da execução. Agora você tem um ponto baixo, então você vai fazer sobre o ponto baixo um ponto baixo, uma corrente e sobre o mesmo ponto, um novo ponto baixo. Minha gente, aqui você começa a definir aonde será uma das extremidades do seu quadradinho. Continuo tecendo da mesma forma, então eu tenho o primeiro ponto alto, faço ponto baixo. Eu tenho cordão de 2 correntes, eu faço um ponto baixo. Eu tenho o meio da minha escama, faço ponto baixo. Novamente, arco de 2 correntes, ponto baixo mais uma vez. Saída do ponto alto, a saída da minha escama, passo a agulha de baixo para cima, puxo a laçada para fora e faço o meu ponto baixo. Cheguei no ponto baixo que separa uma escama de outra. Faço sobre o mesmo ponto baixo, um ponto baixo, uma corrente, mais um ponto baixo. E assim, minha gente, nós vamos tecendo ao redor desta nossa terceira carreira. Você deverá encerrar esta carreira passando a agulha pela primeira corrente que você tem lá no início, puxando uma laçada e arrematando. É o ponto baixíssimo. Na continuidade, nós vamos novamente tecer as grades. Pessoal, nesse momento, nós estamos aonde é a extremidade do nosso quadradinho. Então, nós vamos ter 1, 2, 3 e 4 extremidades sempre. Toda extremidade é ponto de aumentos. E nos aumentos, nós teceremos no mesmo ponto de base 3 jogos com 2 pontos altos intercalados de 2 correntes. Como aqui eu estou na extremidade, porém saindo dela, eu vou fazer o que seria o meu último jogo de pontos altos desta extremidade. Então, eu faço aqui 1, 2 e 3 correntes, eu laço e sobre o mesmo ponto de base, eu farei um ponto alto. Faço 2 correntes, 1 e 2, laço e sobre o ponto baixo que foi feito no meio da minha escama, eu vou trabalhar novamente um jogo de 2 pontos altos. Então, aqui você acompanha o segundo. Faço 2 correntes, laço e eu novamente estou na extremidade. Então, localizando entre os 2 pontos baixos aquela corrente que você fez, você vai começar tecendo o seu primeiro ponto alto. Vai laçar no mesmo lugar o segundo ponto alto. Faça 2 correntes de intercalamento, lace e no mesmo lugar. Novamente o primeiro e agora o segundo ponto alto do meu segundo jogo de pontos altos. Faça 2 correntes e novamente no mesmo lugar. Você vai fazer o primeiro
e o segundo ponto alto. São 3 jogos em cada uma das extremidades. Olha aqui a situação, ó. Tá vendo? Sempre desta forma nas extremidades. Você fará 2 correntes, laçará e no mesmo ponto baixo que está no meio da sua escama, é sempre nele, você vai fazer a nova grade. Então, o primeiro ponto alto e agora o segundo ponto alto. 2 correntes, laço, cheguei na extremidade. Novamente, o jogo com 3 jogos de 2 pontos altos intercalados por 2 correntes. Eu fiz o primeiro, faço 2 correntes, laço aqui. Novamente, 2 pontos altos, então o primeiro e agora o segundo. Faço 2 correntes, novamente o primeiro e o segundo ponto alto da sequência de 3. Faço 2 correntes. Olha aqui, ó. Então, aqui, ó, você tá tendo aumento e aumento. Perceberam? Pessoal, contorno inteiro desta forma. Vamos, então, agora encerrar mais esta carreira. E nós vamos laçar, e minha gente, na terceira corrente, passe a sua agulha, puxe a laçada e o meio ponto para encerrar a sua carreira. Olhe lá, você tem todas as suas extremidades com os aumentos e as laterais mantendo a escama como na carreira de ponto fantasia anterior. Pessoal, agora é assim. Toda vez que você tiver uma nova carreira de escamas, você intercalará as escamas. Então, se aqui foi escama, aqui será ponto baixo. Se aqui é ponto baixo, aqui vem antes e aqui vem depois, será escama. Você sempre vai intercalar. Então, perceba que na posição em que nós estamos, e é importantíssimo você estar nesta posição no início da carreira, você vai fazer uma corrente para dar um espaçamento, vai laçar e vai começar os pontos altos aqui, ó, ao redor daquele cordão de 3 correntes. Então, veja a situação, veja, vou fazer aqui o primeiro ponto alto, aqui, o segundo, o terceiro, e sempre estou trabalhando ao redor do mesmo conjunto de pontos, hein? Quarto. E agora, o quinto ponto alto. Viro, vou pegar este ponto agora. Vou laçar e vou trabalhar ao redor deste. Então, o primeiro ponto alto. O segundo ponto alto, aqui. O terceiro ponto alto, o quarto, e agora o quinto. Ponto de escamas na carreira anterior, nesta carreira, ponto baixo. Repare. Já está acontecendo o intercalamento. Continue tecendo desta forma, intercalando entre as escamas e os pontos baixos. Vou tecer minha carreira inteira e volto para encerrar esta carreira com vocês. Encerramos mais uma vez, passando a agulha pela corrente, puxando uma laçada e arrematando. Novamente, minha gente, a carreira de pontos baixos. Então, você inicia com uma corrente e para cada ponto você vai tecer um ponto baixo. Lembrando que aonde é 2 correntes de arco, né? A gente tece somente um ponto baixo e no meio da escama nós tecemos também um ponto baixo. Além disso, é válido lembrar que na saída da escama, você vai pegar o ponto de baixo para cima e vai tecer o seu ponto baixo igualmente.
Tá joia, minha gente? Vamos fazer então esta carreira todinha em pontos baixos. Encerramos esta carreira passando a agulha pela primeira corrente, puxando a laçada aqui e arrematando. É o ponto baixíssimo. Iniciamos da mesma forma que nós iniciamos a carreira de grades anterior a esta. Então, você fará 1, 2 e 3 correntes, laçará no mesmo ponto de base e você fará um ponto alto. Esta é a última grade da sequência de 3 de uma das extremidades. Você fará 2 correntes, laçará e no ponto baixo do meio da sua escama você fará uma grade com 2 pontos altos. 2 correntes, laçará e veja só, aqui você tem uma grade que recebeu um ponto baixo na carreira anterior. Então, aqui você novamente fará uma grade. E na próxima carreira, esta grade será preenchida com uma escama porque é sempre intercalado. Você fará 2 correntes, laçará e sobre o ponto baixo, no meio da grade a seguir, você faz uma nova grade. 2 correntes, cheguei na extremidade. Então, entre os 2 pontos baixos, nós fazemos uma corrente. Ao redor deste espaço, nós temos que tecer uma continuidade de 3 grades compostas por 2 pontos altos, intercaladas por 2 correntes. Então, aqui você vê já a segunda grade, 2 correntes e agora a terceira grade. Olha lá, 2 correntes e sobre o ponto baixo que está no meio da escama da carreira anterior é uma grade. Percebeu que, na verdade, não há mais mudança alguma na hora de fazermos as grades? Minha gente, vamos tecer esta carreira toda desta forma. Agora, você deverá encerrar com um meio ponto. Então, eu já laço, passo a agulha aqui na minha terceira corrente e eu faço o meio ponto. Lembrando que é importante você terminar com o meio ponto para que a posição da sua agulha seja exatamente a posição do início da próxima carreira, que é iniciada com escamas. Lembrando que a cada nova carreira, o intercalamento da posição das escamas acontecerá naturalmente. Se por um acaso a escama da carreira anterior coincidir no mesmo lugar da escama desta carreira, olhe novamente, porque alguma coisa deu errado, tá bom, minha gente? Pessoal, agora nós podemos tecer a quantidade de carreiras que nós desejarmos. Então, o nosso quadrado não precisa ser do tamanho X. Você poderá ter o quadrado do tamanho que você desejar, porque na verdade ele vai se ajustar à quantidade de carreiras conforme você for fazendo as grades e realizando os aumentos. É totalmente ajustável dentro do que você desejar. Detalhe: encerre o seu quadrado sempre com a carreira de pontos baixos. Assim, você não terá nenhum problema no sentido de deformar, né, o desenho do seu ponto, porque você vai perceber que fica bem travado, fica bem seguro no lugar. Tá bem, pessoal? E agora eu trago para vocês aqui um quadrado feito todinho, veja só, em escamas, aonde eu teci uma continuidade, minha gente, de 10 carreiras de ponto escama. Bom, cada ponto fantasia é composto pela grade, pela escama e um acabamento que seria a carreira de pontos baixos. Então, se eu tenho 10 carreiras de escama, eu tenho 30 carreiras no total. Pessoal, eu vou deixar aqui a dica. Teçam um quadrado com 30 carreiras, 10 carreiras em ponto escama, intercalados como este, porque na semana que vem nós partiremos da nossa execução com um quadrado
como este. Então, mãos à obra e até quarta-feira que vem. Eu te aguardo! Fique conosco, inscreva-se em nosso canal.